Bom dia! Nós vamos continuar estudando a nossa lição. Eu sou Raquel Laje e hoje nós vamos ao segundo tópico que estamos estudando, a lição de número 13 nesta semana, em cadeias de honra. Ontem nós estudamos o tema na Ilha de Malta e hoje nós vamos estudar o tema momentos memoráveis. E esse tópico, ele é bastante emocionante. Então, vamos prestar bem atenção assim na emoção que acontece aqui na história de Paulo quando ele chega a Roma. Então, depois que passaram os 3 meses lá naquela ilha de Malta, sendo abençoados pelos seus moradores, né? Deus preparou pessoas especiais ali para que os acolhessem. Com a retomada da viagem, agora eles tinham que chegar a Roma. Que bênção os aguardava em Puteoli. Eu ainda não tinha muito prestado atenção nessa cidade. Já li outras vezes e tal, mas é um nome até mais difícil de falar, mas uma cidade pequena que estava dentro do trajeto. E o que bênção aguardava Paulo e os demais apóstolos ali. Então, eles não sabiam que ali naquela cidade chamada Puteoli, tinha irmãos, tinha pessoas convertidas, que foram convertidas pela mensagem, especialmente de Paulo. E eles estavam aguardando, quando ficaram sabendo que Paulo ia passar por ali, eles ficavam aguardando. Paulo não sabia, então ele ficou muito, muito feliz por isso. E o centurião, né, Júlio, que presenciou todo o naufrágio, que estava ali em todo momento, ele não conseguiu rejeitar o pedido daqueles irmãos, né, daquelas pessoas, daqueles cristãos que estavam ali, quando disseram: deixa o apóstolo, deixa Paulo ficar com a gente, deixa eles ficarem aqui, os apóstolos ficarem aqui com a gente por alguns dias. Então foi um privilégio que o centurião concedeu, né, a Paulo ficar ali com os irmãos por uns dias, porque ele viu que Paulo, ele era uma pessoa de Deus. Ele viu que ele não era uma pessoa ruim. E no final ele estava com o coração até um pouco balanceado. Ele estava cumprindo a sua missão. Ele tinha que levar Paulo preso até Roma, até o seu destino e chegar lá para ser julgado. Só que ele viu todo o percurso, tudo que tinha acontecido na viagem, que ele era uma pessoa incrível, que ele era uma pessoa de Deus, mas ele não podia fazer muita coisa, né, segundo a lei. E aí ele então concedeu que Paulo se alegrasse com os irmãos ali. E eu estava pensando quantas vezes a gente chega em algum lugar, em uma cidade, a gente não tem ninguém, não tem um familiar e tal. Às vezes acontece alguma coisa, o carro quebra, ou ficamos sem dinheiro e um irmão nos acolhe. Às vezes um irmão que nem é da mesma denominação, da mesma igreja, um cristão nos acolhe. E isso é muito gostoso. Então Paulo ficou ali e ele retomou o seu ânimo, né? Ele ficou feliz. E agora na segunda pergunta fala assim: descreva a impressionante chegada de Paulo a Roma. E aí agora partindo ali dessa cidade e chegou a Roma. Então aqui diz o versículo 16 de Atos capítulo 28 assim: logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Ele não podia tirar aquele soldado que estava amarrado mão direita com mão esquerda, né, para que os presos não fugissem. Era dessa forma que acontecia. Mas eu gostaria de ler toda essa nota aqui, porque ela é tão linda, ela é tão emocionante, que aconteceu algo tão incrível quando Paulo chegou a Roma, que as minhas palavras não contariam. E a nota diz assim: Júlio concedeu de boa vontade todos os favores que estava em seu poder outorgar ao apóstolo, mas o oficial não podia mudar a condição do prisioneiro, nem libertá-lo da corrente que o prendia ao soldado de guarda. E foi com o coração pesado que Paulo prosseguiu a tão esperada visita à metrópole mundial. Como as circunstâncias eram diferentes daquelas que ele havia predito.
Como proclamaria o evangelho se ele estava acorrentado? As esperanças de ganhar muitas almas para a verdade em Roma pareciam destinadas ao desapontamento. Por fim, os viajantes chegaram à Praça de Ápio, a 70 quilômetros de Roma, e enquanto abrem caminho através da multidão que se aglomerara na grande avenida, o idoso de cabelos grisalhos, acorrentado a um grupo de criminosos de aparência grosseira, recebe muitos olhares de desprezo e é objeto de muitos gracejos rudes e irreverentes. E de repente ouve-se um grito de alegria, e um homem sai do meio da multidão que passava e se atira ao pescoço do prisioneiro, abraçando-o com lágrimas de regozijo, como um filho abraça um pai ausente há muito tempo. Várias vezes a cena se repete. À medida que os afetuosos discípulos se aglomeraram ao redor de seu pai no evangelho, todo o grupo para. Os soldados cristãos estão impacientes com a demora, mas não têm coragem de interromper o feliz encontro, pois eles também aprenderam a respeitar e a estimar aquele prisioneiro. Naquele rosto cansado e sofrido, os discípulos viam refletida a imagem de Cristo. Eles garantem a Paulo que não o esqueceram, nem o deixaram de amá-lo, que estão em dívida pela alegre esperança que lhes anima a vida e lhes dá a paz com Deus. No ardor da devoção, o carregariam sobre os ombros por todo o caminho até a cidade, caso esse privilégio lhes fosse permitido. Então, eu tive que ler porque é maravilhoso ver a emoção, ver esse momento em que Paulo é reconhecido pelo trabalho que ele foi feito tempos atrás e pelo amor que os cristãos tinham por ele ter levado a mensagem do evangelho. E aqui diz que nunca ninguém pode imaginar o que significaria as palavras de Paulo quando ele diz, deu graças a Deus e tomou ânimo. Quando ele falou assim, eu estou feliz e dou graças a Deus. E ele se animou. Imagina a sensação. E às vezes eu penso, quantas pessoas estamos deixando passar por nossa vista, à nossa frente, sem falarmos do amor de Deus? E lá na frente, elas poderiam estar agradecidas por termos simplesmente falado que Jesus quer salvá-las. Então eu oro para que nós não venhamos, mais uma vez, perder nenhuma oportunidade. Que Deus te abençoe, te dê um dia maravilhoso. E essa lição quer nos ensinar que não devemos perder oportunidades de falar do amor de Jesus. Um abraço, fique com Deus. A gente se vê amanhã para estudarmos o terceiro tópico da nossa lição. Até lá!